Olá, minhas amigas e meus amigos. Alegrias, muitas alegrias. Se eu falar para vocês o nome Paulo Gustavo, todos vocês associam. O nosso querido Paulo Gustavo, que nos deixou durante a pandemia de Covid. Paulo Gustavo, que batizou a lei que facilita a vida do artista, a Lei Paulo Gustavo. Mas não é deste Paulo Gustavo que eu estou falando hoje. Há um outro Paulo Gustavo que entra na vida pública brasileira. E entra através da PGR. Há 5 anos atrás, nem eu, nem ninguém sabia o que diabo era PGR. Nunca tínhamos ouvido falar em PGR. Ouvíamos falar, mas era uma coisa distante, parecia de outra galáxia. PGR. Hoje o país inteiro só fala em PGR, porque a PGR disso, a PGR daquilo. A Procuradoria-Geral da República. Nunca passou pela minha cabeça a existência desse órgão, Procuradoria-Geral da República. O que ele fazia? E descubro, através da inação, da benevolência do antigo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que era o homem capaz de impedir todas as loucuras neofascistas de Bolsonaro. E ele não mexeu uma palha para isso. É um cargo importantíssimo na República porque ele fiscaliza diretamente a presidência da República. Ele diz o que é constitucional e inconstitucional, que ato é legal e que ato é ilegal. É ele quem denuncia os desmandos da República. E isso fica entregue, a gente não fazia ideia. Mas de uns tempos para cá só se fala em PGR. É isso que eu quero dizer a vocês. Paulo Gustavo, por exemplo. Paulo Gustavo. Se eu falar Paulo Gustavo, imediatamente vocês associam com o nosso querido Paulo Gustavo, comediante, humorista, ator, que nos deixou há pouco tempo por causa da Covid. Todo mundo sabe quem é Paulo Gustavo, uma figura pública. Deu até nome à Lei de Proteção às Artes. Mas há um outro Paulo Gustavo. Hoje há um outro Paulo Gustavo, figura pública no Brasil. Sabe quem é esse Paulo Gustavo? Pois o nome dele é Paulo Gustavo Gonet Branco. Só se fala PGR Gonet. Gonet na PGR. Fica um nome ainda mais estranho. Gonet? O que é Gonet? Gonet na PGR. É o Paulo Gustavo Gonet Branco, o novo Procurador-Geral da República nomeado pelo Lula. Um homem que todos dizem notadamente de direita. Um homem que seria, em tese, bolsonarista. Embora ele tenha votado pela condenação de Bolsonaro quando ele estava no Tribunal Superior Eleitoral. Mas dizem que é um homem que não é afiado, não é aliado com o voto que nós demos na nova República, na nova presidência. Porque quando a gente vota no Lula, e isso eu não tenho para onde correr, todo mundo sabe, não vou ficar aqui sendo imparcial, quando a gente vota no Lula, a gente vota num projeto de governo. E quando o governo nomeia alguém que não é afiado, não é alinhado com o governo, é como se estivesse traindo meu voto. Mas o Lula é o Lula e sabe o que faz. As questões políticas são diplomáticas, são profundas. Temos que aturar o Gonet, em tese reacionário, na Procuradoria-Geral da República. E como será que este homem vai agir? Será que é possível a gente prever se esse homem será benéfico? Ou se ele vai pedir logo o impeachment do Lula? Se ele vai agir contra o governo? Vai ser mais um Arthur Lira na vida da gente? É mais um obstáculo a ser colocado? Como é que vai ser o desenvolvimento da Procuradoria-Geral da República? Ele vai fazer o trabalho constitucional? Esse Paulo Gustavo Gonet é premiado. Escreveu livros sobre Constituição, premiado com o Prêmio Jabuti, junto com Gilmar Mendes. É um homem que tem fundamento, doutor pela Universidade de Brasília, doutor constitucionalista. Ele não é um qualquer, era subprocurador, foi nomeado subprocurador em 2012. Subprocurador-Geral da República. Então ele não vem do nada, não foi uma carta tirada do baralho do nada. É estranho porque ele tem uma posições que não alinham com o nosso voto, com o voto dado no governo Lula. Então eu tenho curiosidade de jogar os búzios de hoje para a gente saber os caminhos desse Gonet, desse Procurador-Geral da República. Se ele vai embarrear, se vai ser possível, se vai ser honesto com a Constituição, ou vai ser um barreirador, um engavetador, como foi Augusto Aras. Vamos dar uma olhada nisso? Então, minha amiga, meu amigo, estão gostando desse vídeo, deste assunto? Então deixe seu like, aperta o dedo, like, vamos compartilhar, comentem. Digam que outras pessoas vocês gostariam que eu fizesse o búzio, que eu fizesse o jogo, para a gente saber os caminhos. E deem seu Pix. Mandem sua contribuição. Olha o Pix aí embaixo. bem-vindo@uol.com.br. É o Pix de vocês que sustenta o nosso canal. Tornem-se membro. A membresia espiritual está esgotada. Mais uma vez abrimos vagas e esgotou rapidamente. Mas assim que abrir vaga, torne-se membro da membresia espiritual. Mas torne-se membro do canal, independente da membresia espiritual. Vamos ao jogo, vamos fazer o que é que nós
O que é que nós podemos ver? Eu estou, de alguma forma, satisfeito, porque eu previ há 5 semanas atrás que exatamente nesta semana haveria uma trégua, haveria um relaxamento do genocídio de Israel contra os palestinos. E está acontecendo exatamente isso, o que mostra que as cartas estavam certas, que os búzios estavam certos, e eu fico feliz por isso. Então, minhas amigas e meus amigos, eu estou muito satisfeito, porque há 5 semanas atrás eu previ que exatamente nesta semana haveria uma trégua, haveria um relaxamento da guerra que Israel move contra o povo palestino. E aconteceu exatamente a previsão. Não que eu seja santo, nem que sejam os búzios infalíveis, mas a gente fica feliz quando a gente faz uma previsão, quando a gente faz uma leitura e aquele fato acontece. E aconteceu. Eu estou feliz com o acerto das previsões. E isso faz parte da cultura afro-brasileira. Eu não jogo búzio apenas para ser bizarro, exótico, diferente. Não. Uma das formas de jogar búzio aqui, uma das questões de jogar búzio, é fortalecer a cultura afro-brasileira. É combater a intolerância religiosa. É desmistificar o que chamam de macumba, de coisas do demônio, está repreendido em nome de Jesus. Nada disso. É uma outra cultura que eu trago para vocês sem misticismo, explicando claramente o que cada coisa significa. Que não tem história de demônio. O demônio é uma coisa de fé cristã inventada lá no século XIV, no tempo do Dante Alighieri. Aqui é uma outra história, uma outra cultura, um outro processo que visa, sobretudo, abrir caminho para o povo brasileiro, para a constituição da nossa nacionalidade, cujo 52% da população brasileira é composta de negros e pardos, e que não tem voz e que não tem espaço. Embora não seja meu lugar de fala exatamente, é lugar de fala na medida que eu sou babalaô, e é lugar de fala, assim, como brasileiro e como cidadão. Então é preciso também trazer isto e desmistificar, porque o brasileiro tem muito disso. Todo mundo, macumba, macumba, todo mundo corre para macumba. Todo mundo corre para pedir o santo. Quando dá dor de barriga, vai lá no Oxóssi, vai no pé do Exu. Pior ainda, vai no pé do Exu. Não vai nem no Orixá, vai no Exu. Então vamos agora desmistificar um pouco disso, procurando saber os caminhos de Paulo Gustavo Gonet Branco. Vamos começar tocando o Adjá para despertar os orixás e despertar minha segunda consciência. Minhas amigas e meus amigos, já que a PGR se tornou tão importante, a gente descobre o quanto ela é importante na vida da gente, é muito importante fazer esse jogo, para a gente saber realmente se esse Paulo Gustavo Gonet Branco tem os caminhos abertos para dirigir bem a PGR, para torná-la realmente um elemento constitucional de fiscalização, e não apenas de punição, porque é o PT, porque é Lula, porque é isso ou porque é aquilo. Que seja imparcial e que seja pela lei. Vamos ver quais são esses caminhos, chamando os orixá para nos apontar os caminhos. Aruê, Exu, Cobaperequeté, Aruê, Pombagira, Cobaperequeté, Roxo, Mucombe, Ogum, Iê, Patacori, que já se jace, Mutaca, Laboburungus, Oque, Odeoxóssi, Gongobiro, Oquearu, Lomo, Cafirepanso, Caô, Cabiesse, Ilê, Tateto, Cavum, Tateto, Insumo, Atotô, meu pai, Ajuberô, eu, Aossanha, Tempo de Abangangas, Zaratempo, Becém, Arrumbo, Boio, Eparrei, Oiá, Dandalunda, Araieiô, Mameto, Caiari, Mameto, Zumbá, Saluba, Lemba, Furenga, Lembarenganga, Xeê, Bababá, Beiji, Beijá, Xetro, Nagzala, Xetro, o Odu. Primeiro vamos saber o Odu, a sorte, a essência da vida, de Paulo Gustavo Gonet Branco. O Odu, Arueixo, o Odu, de Paulo Gustavo Gonet Branco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 búzios fechados e 5 búzios abertos. Esse Odu é Ofum, é o nome do Odu de Paulo Gustavo Gonet. Ofum. Quem comanda esse Odu é o Baluaê. O Baluaê é o Omolu jovem. O Omolu e o Baluaê é aquele orixá coberto de palha. Os que nunca ouviram falar ou coisa parecida, mas que agora, sei, aquele que tem uma palha que vem contra coberto, porque ele tem varíola, ele esconde a varíola dele próprio. Esse Odu pressupõe um ciclo sem fim, um dínamo. Uma coisa que começa e não para, que continua. O nascimento e o mundo. Ou seja, o Odu de Paulo Gustavo é um Odu bom para ele. É um ciclo sem fim, é um dínamo, é uma força. É o nascimento, é o mundo. Ele tem todos os caminhos abertos. Do ponto de vista da carreira e da profissão, ele é vitorioso. Mas vamos saber agora exatamente o orixá
de cabeça de Paulo Gustavo Gonet. Bonagira, Giraí, Bonagira, Giraí. Chetro A, Chetro A. Chetro Maromba, Chetro Naguizala, Chetro. O dono do Mutuê de Paulo Gustavo Gonet Branco. Quem responde é o próprio Exu. Ogunhê Patacori. Ogunhê Patacori. Caô Cabiecilê Xangô. O que odeia Oxóssi. Ogunhê. Confirma Ogum, meu senhor. Ah, Totô, ajuberou. Eu, a. Tempos Aratempo. Arrumbo boi o chumaré. Eparreio ya. É Yansan. É uma energia yin que domina a cabeça de Paulo Gustavo. Em princípio é bom. Em princípio é bom. Primeiro porque é uma santa guerreira. É um orixá guerreiro. Orixá dos ventos, das tempestades. Orixá da franqueza. Yansan é muito franca. O que caracteriza Yansan é a franqueza. É a transparência. Yansan não sabe escamotear. Ela é muito franca, tem caráter. Isso eu não estou elogiando o Gonet, estou dizendo o orixá. É Yansan. É curioso que seja um orixá feminino na cabeça dele. Geralmente o homem tem um orixá masculino sobre a cabeça. É mais yang, é mais yin. No caso dele, é mais yin do que yang. E tem o princípio feminino da criatividade, da gestação, do colo, de ser mais afável do que o princípio masculino. Menos guerreiro. Não. Yansan é muito, profundamente guerreira. Não dispensa uma batalha. E é mulher de Xangô. Yansan é mulher de Xangô, quer dizer, diretamente ligado ao deus da justiça no candomblé, Xangô. Ou seja, age em conjunto. Vamos ver o Juntó. O Juntó de Paulo Gonet, que pode aí estar por aí por trás um Xangô e nesse momento os dois governam a cabeça dele. Bonagira, Giraê, Bonagira, Giraê. Juntó do Mutuê de Paulo Gustavo Gonet Branco. Quem responde é Oxum. Ora, iê, Oxum. Ogun, iê, Patacori. O que o de Oxóssi. Lossi, Lossi, Logum. Lossi, Lossi, Logum. Cariazaz, Caô, Cabieci, Ilê, Xangô. Atotô, meu pai, Juberô, Mulu. Atotô, Balu, Aê. Atotô, Aruexu. Atotô, Omulu. Ele é Yansan com Omolu, com Juntó de Omulu. E faz sentido ser Juntó de Omulu. Porque Yansan carrega as 49 aldeias de mortos nas costas. Yansan lutou contra a morte ao lado de Xangô. E o Omulu é exatamente o orixá que leva as almas para o Orum e traz as almas do Orum. Ou seja, que leva os desencarnados de volta para o lugar de onde vieram e traz os novos que serão encarnados. Omulu comanda a vida e a morte também. E Yansan carrega as aldeias de mortos. Portanto, ela tem diretamente ligação entre Yansan e Omulu. Estão gostando desse jogo? Ainda vem mais coisas. A gente mal começou a ver exatamente os caminhos na PGR. Mas antes disso, vocês estão gostando? Deem seu like. Aperte o dedinho lá no like. Comentem. Façam o engajamento desse vídeo. E deem seu Pix. A gente precisa dessa contribuição. Mande seu Pix. Olha o Pix aí embaixo. bem-vindo@uol.com.br. Quando você clicar, vai aparecer Família Oficina, que é o nome de fantasia do meu curso de teatro que eu tinha no Brasil. Mas cai exatamente no nosso canal com Família Oficina. Vamos lá. Vamos ver agora, já que a gente sabe de Yansan e de Omulu, como estão os caminhos da PGR sob a direção do Paulo Gustavo Gonet Branco.
Como serão os caminhos? Como será o trabalho deste homem? Não falo ainda do homem, estou falando da PGR mesmo. Como vai se comportar a PGR a partir de agora? Com muita tranquilidade, antes de mais nada. Oxalá comandando. Oxalá e Nanã no comando. Com caminhos abertos. Com todos os obstáculos que enfrenta um Procurador-Geral da República. Mas será vamos saber direto aqui. Se será uma boa gestão. Se a gente no final vai ter orgulho de ter tido esse Procurador-Geral da República. Ou se a gente vai exorcizá-lo para o resto da vida, como a gente fez com Augusto Aras. Aruê, Chucuba Prequeté, os caminhos da PGR com Augusto Branco. Com Paulo Gustavo Gonet Branco. É difícil, o rapaz é osso duro de roer, viu? Não é fácil, não. Pode engavetar muita coisa. Aliás, parece que é função do Procurador-Geral ser engavetador da República. O que está saindo aqui são caminhos muito fechados para a PGR. Vai ser um embate duro. Não vai ser uma coisa, uma faca na manteiga. Não gostei do jogo para a PGR. Mas vamos ver o jogo do Paulo Gustavo Gonet Branco. O jogo dele à frente da PGR. Aruê, Chucobá, Perequeté. Ele vai se sair muito bem como Procurador-Geral, vai cumprir o período dele de mandato, mas ele vai fechar caminhos. Vai ser um problema. Vai ser um osso duro de roer. Não é uma coisa boa. Lamentavelmente, não é uma coisa boa. E eu não estou dizendo isso porque sou um homem de esquerda, porque sou comunista. Estou dizendo isso porque os Búzios mesmo apontam isso. Aqui há uma conjunção de Búzios fechados, há muita intriga, muita fofoca, muito aborrecimento. Ele encontra os caminhos dele, mas no caminho dele ele cria diversos embates e diversas questões e diversos problemas. É o que está aqui, não sou eu que invento. Eu gostaria de poder dizer, olha, é um terrível, vai ser uma porcaria. Não chega a isso. Mas não é uma faca na manteiga. Não é também as mil maravilhas. Não é um Flávio Dino no STF. É realmente um homem de oposição a Lula e ao PT, ao atual governo, nomeado para um cargo capaz de fiscalizar o novo governo de Lula e do PT. Mas vamos fazer uma comparação do que será a gestão dele com a gestão do que foi Aras. Aruê, Chucoba Prequeté. Roxmucum. Totô, meu pai, Juberô, Mulu. Como será a gestão de Paulo Gustavo Gonet Branco diante da gestão de Augusto Aras? Diante do que foi a gestão de Augusto Aras, a gestão de Paulo Gonet é faca na manteiga, do ponto de exercício da PGR, não de aliança com o governo, não de passar pano para Lula, para o governo, mas ele será muito mais claro, muito mais criador de caso, digamos assim, do que engavetador como foi Augusto Aras. Os caminhos dele são maravilhosos nesse sentido de cumprir e exercer a sua função, mesmo que não nos agrade. E aqui nós temos um encontro, se vocês repararem, nós temos um encontro de 3 búzios fechados, trepados um em cima do outro. E do lado de cá um outro búzio aberto trepado. Quando se dá para mim, na minha interpretação, é intriga, é fofoca. Que não vai adiante porque Yansan está no comando. Está aqui, um búzio que cai exatamente na energia yang dele, de Yansan. Mas tem muita fofoca. Não vai ser fácil para ele. Vai ter muita intriga, muita fofoca, muito embate. Ele vai ficar entre a cruz e a espada. Vai ficar entre cumprir o dever dele de procurador-geral e as alianças políticas do Congresso, do Executivo, por aí afora. Que Deus se apiade da alma dele, que vai sofrer. Minhas amigas, meus amigos, eu preciso do apoio de vocês. Mais do que nunca. Da força e da energia positiva de vocês. Porque independente da minha missão, da minha função, é antes de mais nada uma defesa da cultura afro-brasileira, que é sempre massacrada, que é sempre colocada em segundo plano.
À exceção do que dá dinheiro. Deu dinheiro, deu dinheiro, está tudo bem, o capitalismo absorve. Mas a escravidão, o passado escravagista brasileiro, o preconceito, o racismo, estão sempre presentes no que a gente faz dentro da cultura afro-brasileira. Eu sofro muito ataques de evangélicos, de leigos, de pessoas que torcem para que o que eu falo não aconteça, para dizer, olha lá, tá vendo, você errou, você errou. É fluido. A sorte e a vida são fluidas. Hoje é esse jogo, amanhã muda. Se eu soubesse tudo certinho, eu jogava na loteria, ficava rico e não precisava mais fazer jogo nenhum, nem pedir a vocês o Pix. O Pix é que sustenta esse canal. O Pix é que sustenta a nossa prática. Ajude a cultura afro-brasileira. Ajude o canal. Dê seu like, comente e mande seu Pix. bem-vindo@robool.com.br. Muito obrigado a todos vocês. Agradeço a ajuda, a fraternidade e a colaboração. Porque se trata, além de um jogo, se trata de uma luta de uma nação, de uma luta de um povo, do povo que foi escravo, do povo que ainda é massacrado, do povo que ainda sofre preconceito, do povo que sofre humilhação diariamente por sua origem étnica. Vamos em frente, estamos juntos. Ninguém solta a mão de ninguém.